Você se lembra da primeira vez que sentiu o verdadeiro peso do Incrível Hulk? Não falo das cores vibrantes de um cartaz de cinema ou da piada física de um comercial de refrigerante. Falo daquele silêncio opressor, quase sólido, que precedia a tempestade em 2008. Falo da respiração pesada, curta e asmática de um Bruce Banner que tentava desesperadamente conter um deus de destruição que habitava seus próprios ossos. Ali, o perigo não era de um vilão da semana, era a própria natureza humana levada ao limite radioativo. Era o medo de que o controle, essa nossa fina camada de civilidade, pudesse ser rasgado em um piscar de olhos. Houve um tempo em que o Hulk não era apenas um membro dos Vingadores. Ele era um aviso, uma força da natureza que lembrava que, dentro de cada homem civilizado, existe uma sombra que a sociedade não pode domesticar, apenas direcionar. Naquela época, o Hulk era o mito de Prometeu e o pesadelo de Jekyll e Hyde, fundidos em um trauma geracional. Ser o Hulk não era um superpoder que se ativava pela conveniência da trama, era um sacrifício diário de identidade, uma vida vivida no exílio de si mesmo. Mas agora, olhe para isso. Onde está o monstro? Onde está o perigo latente que fazia o espectador prender a respiração, temendo pela vida de todos em cena? O que aconteceu com o Gigante Esmeralda para que ele terminasse sua jornada monumental não com um estrondo que abala as fundações da Terra, mas com um par de óculos de leitura e uma selfie mal iluminada e um restaurante de estrada. Hoje nós não vamos apenas criticar dos filmes de super-heróis, nós vamos realizar a autópsia. Vamos analisar o colapso de uma identidade arquetípica e o momento exato onde a honra do guerreiro foi trocada pelo conforto do cientista. Por que o mundo parou de temer o Hulk e começou a rir dele? Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Amigo de Nerd. Deixe aí o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Vamos encarar a realidade dos bastidores, o pecado original que selou o destino do gigante. O assassinato do Hulk começou em um escritório de advocacia, muito antes de Thanos sequer pensar em instalar os dedos. A Marvel Studios não possui os direitos totais de distribuição do personagem. Eles pertencem à Universal Pictures, desde o acordo firmado em 2008. Na prática, isso significa que a Disney não pode lançar um filme solo chamado Hulk. A solução estratégica de Kevin Feige foi diluir a jornada do personagem, transformando um arco que exigiria horas de introspecção em pequenas migalhas de cena dentro de filmes alheios, como em Thor Ragnarok, por exemplo. Mas o custo da manobra corporativa foi a integridade narrativa. Ao comprimir a evolução de um ícone em relances de coadjuvante, a Marvel sacrificou a complexidade psicológica do Hulk no altar da conveniência financeira. O que vemos em Guerra Infinita e Ultimato não é apenas uma escolha artística, é o resultado de uma lógica que priorizou as planilhas de lucro sobre a verdade do mito. Tudo começou com uma promessa de brutalidade inigualável. Thanos surge no cenário não apenas como um vilão poderoso, ele representa a vontade inabalável, a disciplina marcial e o domínio sobre as paixões. Ele é o Gengis Khan do universo. Um estrategista que entende que a força bruta, por mais imensa que seja, é incompleta se não for guiada pela competência técnica. A derrota do Hulk nos primeiros minutos era necessária por peso da narrativa, mas a execução técnica de Thanos foi um desmantelamento. Ele não venceu apenas por ser fisicamente superior. Nas HQs, o Hulk tem um teto de força que é teoricamente infinito. Thanos venceu porque aplicou competência sobre o instinto animal. Ele atingiu os pontos de pressão, desajustou o sistema nervoso do gigante e o nocauteou antes que a sua fúria pudesse sequer começar a escalar. Ali naquele momento, vimos a ordem tática subjugando o caos primal. E aqui está o ponto de ruptura onde o roteiro começa a atrair o personagem. Após aquele espancamento tático, o Hulk se retira para dentro de si mesmo. Os diretores tentaram justificar dizendo que ele estava cansado de salvar a pele de Banner. Mas o que a tela comunicou para a audiência foi puramente o trauma da derrota. Para um personagem cuja identidade inteira é construída sobre um pilar de invencibilidade física, o medo sem superação imediata é uma castração simbólica. O efeito Worf, que é a derrubada de um campeão para elevar o desafiante, foi usado aqui com tanta eficiência que acabou por esvaziar o Hulk da sua dignidade marcial. Durante todo o restante de Guerra Infinita, o Hulk se torna uma ausência que grita. Ele é retratado quase como uma criança birrenta, o que a psicologia chamaria de enfant terrible da radiação gama. Desde Ragnarok se estabeleceu que o Hulk tem uma mentalidade de uma criança pequena, capaz de sentimentos simples, mas bastante avassaladores. No entanto, observem a falta de responsabilidade individual de Bruce Banner nesta dinâmica disfuncional. Banner sempre tratou o Hulk como uma patologia, um tumor verde a ser extirpado ou, na melhor das hipóteses, um animal de guarda enjaulado. Em Sakaar, Hulk encontrou aceitação e propósito. Ele era o rei. E ao ser arrastado de volta para a Terra, ele sentiu que estava voltando para o cativeiro. O protesto de Hulk se recusar a lutar
Foi um ato de autonomia existencial, mas o filme optou por tratar essa crise de identidade com piadas de Banner batendo no próprio rosto. Ao transformar um conflito psicológico profundo em um humor pastelão, o roteiro roubou a gravidade do dilema entre o homem e o monstro. Muitos aqui não sabem, mas o clímax de Guerra Infinita deveria ter sido o momento da união gloriosa. Existe uma cena que foi escrita, foi filmada e submetida a processos de efeitos visuais antes de ser descartada na sala de edição, alterando para sempre o destino do herói. Originalmente, o Hulk deveria romper a armadura em Wakanda, não por medo, mas por uma aceitação mútua. Ali, sob o sol africano, o professor Hulk deveria ter nascido do fogo da batalha. Seria a conclusão de uma década de luta interna, um momento onde o legado de Banner e a força do Hulk finalmente se tornariam um só propósito. I know we're having some issues here, but if you're gonna appear at any moment, now would be a hell of a good time. No! Better only want Hulk for fighting! So what? You like to fight! Better hate Hulk! I don't hate you. You're more an Avenger than I am. I love you. No, you don't! Hulk just wanna live! I want to live too, man. I want to live too. Me too! So let's live. We'll live and let live. Live and let live! Yes. Yes! Okay, I got an idea. We worked it out. Roteiristas cortaram essa cena sob a justificativa de que o momento de triunfo seria dissonante do final desesperador do filme. Mas ao fazerem isso, eles sacrificaram o personagem no altar do tom editorial. Eles nos deram o trauma da derrota em Nova York, mas nos negaram a catarse da superação em Wakanda. O resultado foi o Hulk que desapareceu covardemente para dar lugar a uma resolução técnica sem alma que a gente vai ver depois. É fascinante notar como as grandes produções muitas vezes sacrificam a lógica interna e a honra de um herói para que a narrativa se encaixe em uma métrica de emoção pré-fabricada. Se você, como eu, acredita que o respeito à jornada de um personagem é mais sagrado do que o artifício de roteiro, considere se tornar membro do Migrante Nerd. Aqui nós não aceitamos a superfície, nós escavamos a rocha em busca da verdade que reside nas sombras da cultura pop. Clica aí no botão Seja Membro e ajude a gente a continuar defendendo o legado dos ícones que amamos. Vamos voltar pro Hulk. 5 anos se passaram, o universo está em cinzas, tentando entender o peso da sua própria perda. Então, encontramos o que sobrou de Bruce Banner. Mas o que vemos em Ultimato não é uma fusão harmônica, é uma substituição. O conflito central que impulsionou o personagem por décadas foi resolvido por uma explicação acadêmica em um restaurante de estrada entre uma garfada e outra. Passei 18 meses no laboratório Gama. No cinema, isso é o que chamamos de pecado capital. O princípio, mostre, não conte, foi ignorado. Ao colocar a transformação mais vital da vida de Banner totalmente fora da tela, o roteiro privou a audiência de testemunhar a jornada heróica de integração da sombra, um conceito junguiano que o Hulk representa perfeitamente. E o que recebemos foi o incrível Banner, uma versão dócil e educada que habita um traje de carne verde. A fúria instável, a voz gutural que fazia o espectador tremer e a qualidade de monstro desapareceram. Ele se tornou um alívio cômico, o herói que tira selfies e faz piadas. Nos quadrinhos, o Professor Hulk é uma nova identidade, volátil, cínica. No MCU, ele foi domesticado, ele perdeu o perigo que o tornava sagrado. Sim, o Hulk tem seu momento de sacrifício, ele usa sua resistência única para restaurar a vida do universo. É um ato de responsabilidade individual suprema. Ele foi feito para isso, como ele mesmo diz. Mas reparem o custo narrativo desse heroísmo. O personagem mais forte da franquia sai da maior batalha da história do cinema com um braço inutilizado e sem ter trocado um único soco real com o vilão que o humilhou no início. Aonde está a revanche? A progressão lógica da história exigia um confronto onde o Hulk, agora equilibrado pelo intelecto de Banner, enfrentasse Thanos em igualdade de condições. Em vez disso, enquanto o Capitão América empunhava o Mjolnir e o Homem de Ferro voava para o seu sacrifício final, o Hulk era relegado a segurar escombros de um prédio para salvar seus companheiros. É uma tarefa nobre, mas dramaticamente insuficiente para alguém cujo título é O Incrível. O Hulk terminou sua maior jornada como um dispositivo de suporte técnico, um prêmio de consolação para um herói que foi excluído da ação física. E precisamos falar sobre Natasha Romanoff. Ela era o ponto de ancoragem, a canção de ninar que mantinha a fera sob controle. Quando ela se sacrifica, a reação de Banner é arremessar um banco num lago.
Meus amigos, na narrativa épica, um homem que perde seu grande amor e sua bússola moral não joga bancos. Ele faz a realidade se dobrar sob sua dor. A morte de Natasha deveria ter sido o estopim para o surgimento de World Breaker Hulk, uma manifestação do luto tão devastadora que nem mesmo a inteligência de Banner poderia conter. Imagine a força de um Hulk movido pela perda absoluta. E aí, em vez disso, para manter o tom do filme seguro e focado no adeus de Stark e Rogers, a Marvel privou o Hulk da sua catarse emocional. Eles o tornaram pequeno e educado diante de uma tragédia gigantesca, apagando o combustível que poderia ter levado o personagem a um clímax lendário na batalha final. No fim das contas, a trajetória do Hulk no MCU é um reflexo amargo da nossa própria época. Bruce Banner não integrou a sua fera interna, ele a silenciou através da tecnologia e do conforto do laboratório. Ele trocou a luta agonizante pela verdade, que é sempre suja e violenta, pelo conforto de uma existência indolor e socialmente aceitável. A história do Gigante Esmeralda termina com um aviso para todos nós. Quando paramos de lutar com os nossos monstros internos e tentamos entender, fingir o que eles não existem através de soluções técnicas e sorrisos de conveniência, nós não nos tornamos melhores, nós apenas nos tornamos menores. O gigante que um dia fez a terra tremer sob seus pés terminou sua jornada usando óculos e pedindo desculpa por ocupar espaço na mesa. O maior erro da Marvel não foi ter deixado o Hulk ser derrotado por Thanos, foi ter feito dele um homem comum demais para ser lembrado como um mito, porque no fim das contas, um herói que não nos faz sentir o peso da sua própria sombra é um herói que já foi esquecido antes mesmo dos créditos subirem. Então, esse Nerd, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code da Amazon bem grandão, onde você pode fazer qualquer compra lá, não aumenta para você e eu pego só um pedacinho. Se quiser ajudar mais diretamente, nós temos aqui o QR Code pequenininho do PixGG, você faz sua doação direta e eu pego a doação e fico muito feliz com isso, beleza? Ou aqui embaixo nós temos todos os meios do YouTube para você fazer a sua ajuda. Espero ver você no próximo vídeo. Forte abraço.